Fala galera, está no ar o Sem Limites dessa semana, o talk show do Olimpíada Todo Dia, onde a única regra é não ter regra, para a gente poder bater um papo aqui sem limites mesmo, para falar muito além do esporte, sobre tudo que envolve o nosso convidado, que eu já vou apresentar qual é, mas antes disso você não se esqueça de seguir o Olimpíada Todo Dia em todas as redes sociais, o underline OTD, arroba OTD underline oficial, no TikTok, no Instagram, no Twitter, tem Olimpíada Todo Dia também no Facebook e no YouTube você se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada sobre as melhores coisas, as informações mais importantes do esporte olímpico e paralímpico do Brasil. E quem está com a gente hoje talvez seja o atleta mais sem limites, que pelo menos eu conheço, Bob Burnquist. Que prazer ter você aqui com a gente, cara. Obrigado pela recepção. Muito bom mesmo, é uma honra, é uma lenda do skate, né, do esporte mundial. E a primeira pergunta é muito simples, Bob. Quem é Bob Burnquist? Eu sou um cidadão brasileiro, skatista que ganhou o mundo. Acho que esse é e vivo o meu sonho. E o sonho de andar de skate, de perpetuar o ideal do skate, né? Que vai muito além da competição, da Olimpíada, que agora muito fala, porque o skate virou olímpico e tal. A filosofia vai muito além disso, né, Bob? Vai, não, absolutamente. O skate, na verdade, ele é uma forma que eu escolhi para dizer obrigado, né? Pela vida, por eu estar aqui, né? Acho que é a gratidão. Todo mundo escolhe um caminho. O meu foi o skate, me apaixonei e assim é a forma que eu uso para evoluir internamente, né, aprender, né, a gente, né, o clichê do Caio Levanta, o skate realmente tem muito isso, aí a gente, né, escolhe esse caminho. Eu acho que o skate tem uma pegada que ela é muito artístico, é muito cultural, é esporte, né, você consegue encaixar em várias caixas, né, exatamente, é social. Eu acho que o contestador é natural, assim, do fato de você, né, trabalhar fora um pouco da caixa do molde, né? Então, hoje você tem um molde de skatista, mas o skatista que se destaca também trabalha fora desse molde, né? Você tem um molde de pessoas e acho que é você poder entregar uma forma que todo mundo é único e a criatividade ela é infinita, né? Não existe isso, agora eu tenho tantos anos e não sou mais criativo. O ser humano ele é criativo até o dia que ele morre e depois ainda muito mais. Então, acho que é uma questão da gente encontrar os caminhos e colocar isso em prática, seja, né, com skate, seja com negócio, seja com, né, desenho, enfim, né, muitas coisas. A atividade caminhos, de cada um. é. Quanto tempo de skate, Bob? De skate eu tenho, vou te falar, 37 anos. Começou com qual idade? Com 10 anos de idade, eu tô com 47. E como é que foi? 10 anos de idade, você descobriu o skate como? O skate ele veio assim, eu cresci aqui em São Paulo, né? Eu sou carioca, eu nasci no Rio, mas cresci em São Paulo. Meu pai é americano, minha mãe é brasileira, então eu ficava meio que viajando. Então eu joguei beisebol na escola, né? Aí jogava os esportes tradicionais, handball, goleiro. Eu sou asmático até hoje, né? Então eu nunca pegava para ficar na linha, correr não é o meu forte. Mas ser goleiro, eu não tinha medo da bola, era destemido, então eu gostava dessa interação. Aí quando eu achei o skate, foi numa interação eu tinha uma bola de futebol do salão, emprestei para um amigo meu, um dos melhores amigos. Então eu cheguei na casa dele assim, aí ele, eu perdi sua bola, não sei onde tá. Eu, tudo bem, não tá nada. Ele, mas se você quiser levar esse skate, tinha um skatinho de fibra lá, e aí eu falei, beleza, eu troco. Foi muito uma coisa assim, e aí eu comecei a andar na sala de casa, no skate antigo de fibra, e esse foi o meu primeiro contato, né, com skate, e isso foi com 10 anos de idade. Aí nos 11 anos meu pai viu que eu estava gostando, né, e não parava de andar e tal, e aí ele foi lá e comprou um skate profissional para mim. Então, o que fez a criança gostar daquele skatezinho? Você não conhecia ainda todo o universo, né? Você tinha aquele brinquedo que estava com você ali. Eu acho que o principal, né, e por ter a experiência esportiva, né, no beisebol, no handball, essas coisas assim, tipo no esporte coletivo, né, futebol e tal, o skate foi o único que trouxe o mérito e a culpa só pra mim, né? Eu acho que assim, no sentido, só pra mim assim, se eu insistir numa manobra, eu vou acertar ela e é um mérito meu,
né? Lógico que se tiver um amigo apoiando, vai ajudar e você vai continuar. Então não é sozinho. Mas de uma certa maneira é uma conquista individual, né? Então eu sinto aquilo, né, de fato. Se eu cair, o problema foi meu, foi eu que caí, se eu continuar insistindo, né, e a gente vai. E nos esportes coletivos ou em time, eu não tinha essa participação e não sentia que eu fazia parte. E é claro que o time ganha, todo mundo faz parte do grupo, né, isso aí eu entendo muito bem hoje. Mas como criança, o técnico falar para eu ir para lá e virar para cá, eu já não queria nem ouvir minha mãe. Sentido, né? Vou falar assim, pô, o que esse cara tá falando? A minha personalidade era uma de não ouvir e fazer o que eu queria fazer, né? Então, assim, agora você tem que fazer, você tem que correr, fica no banco, e a gente competiu, ganhamos a competição, só que eu fiquei no banco o tempo inteiro, não joguei um jogo, nem 1 minuto, nem 10 segundos. Então, quando vieram colocar a medalha em mim, eu falei, não. Isso é um campeonato de futsal? Campeonato de handball. De handball. E era goleiro reserva. Né? Era um goleiro mais alto, era mais velho e tal. Não era nem mais velho, ele era mais alto. Eu era bem baixinho, né? Quando criança, assim, eu estiquei depois dos 16 anos. E aí isso não conectou comigo, né? Eu falei assim, cara, tipo, essa medalha não tem nada a ver comigo, né? Eu não fiz nada, e se você não colocar, você não vai jogar mais. Eu falei, eu não quero jogar mais, pode ficar, tá ligado? E aí eu encontrei o skate meio que nessa época. Aí eu falei, tá, que é outra história. E não era assim, agora eu vou competir e vou ser campeão mundial. Não tinha isso na cabeça. Era uma questão assim, que eu peguei um skate, comecei a andar e aquilo eu tinha aquelas conquistas constantes diariamente. Aprendi uma manobra, aprendi outra. Aí você ia preenchendo criativamente, né? E aquilo fisgou. E aí acabou a sua relação com o esporte coletivo e tal. Nesse handball aí, definitivamente, botou uma pedra, nunca mais. Joguei beisebol um pouco depois. Meu pai, né, levava a gente para o Bom Retiro ali, né, com os japoneses e os americanos, né, jogavam. Então, ele ainda tinha... Eu tentei algumas vezes, assim, para fazer coisas diferentes, que eu também era muito ativo, né, continuo sendo. Então, não fico parado numa coisa só. Mas, na época, a agilidade e rapidez e velocidade do skate completamente diferente da agilidade, rapidez e velocidade do beisebol, né? Tinha momentos de explosão, momentos de entendimento, estratégia, tal, colocação, mas só que demorava para chegar a esse, né? Então aquilo ficava empolgado, aí depois parava de esperar um tempão. Muito tempo. E o skate, a hora que eu descia, era o tempo inteiro, né? E aí cai, se rala e vai, era outra energia, né? Então aí naturalmente eu comecei a andar mais de skate e não dar mais tanta atenção aos outros esportes. E eu não conseguia correr direito. Né? Por causa da asma. Por causa da asma. O skate eu tinha uma dificuldade, mas ele me ajudou a sair, né, a trabalhar isso e tal, mas foi isso, foi natural. E aí que você começou a encontrar crianças ou pessoas da sua idade andando de skate também e começou a se desafiar, pegar uma rampinha e tal, começa a criar uma amizade, uma turma fazendo a mesma coisa? Eu comecei na febre ali dos anos 80, final dos anos 80, né? Acho que 87, 8, por ali. E assim, não tinha muita gente que fazia, não era tipo como o futebol, um esporte de larga escala, mas tinha uma galera e aí você, né, conhecia quem andava de skate, então ficava bem apertado. Hoje você, né, vê um skatista na rua, eu nem sei quem é. Né, sei lá, tem tantos, né? Uhum. Naquela época a gente via, esse aí é o cara lá não sei de onde, né, e tal. Era mais, né, não tinha tantos que andavam, né? Então, mas aí começou a diminuir ainda mais, né? Da febre foi caindo, teve uma menos época que foi pessoas. Proibido em São Paulo, não foi? Proibido, O Jânio Quadros deu aquela segurada e nossa heroína foi a Erundina. Aí ela soltou lá pra todo mundo e não vou voltando a Mas o que acontecia quando era proibido? Arrancava o skate da pessoa? Tipo, tem uma foto, se você assistiu o vídeo que é legal, que tem uma história bacana, que é o Vida Sobre Rodas, tem bastante, é um documentário bacana pra você ver, mas tem uma foto assim com um camburão cheio de skate. Caramba. Então é assim, crime, né? É crime mesmo. Mas muito louco também, não era só skate que sofria naquela época, né? Isso a gente tá falando até 88 a Constituição, então assim, sim, era um final momento da ditadura. muito... E eu lembro, não pode ficar ali, né, parado na esquina conversando, não pode... Era umas coisas meio doidas. Então o skate também foi legal porque foi um empurrão de contracultura importante, né, de protesto, liberdade, né? Então isso aí era uma coisa. E o fato das pessoas não deixarem, o fato disso ser uma coisa proibida,
também me chamou muita atenção, né? Até hoje, assim, eu estou andando tentando uma manobra, né? Eu vou querer que você fale que, eu falo assim, ó, fala que, duvida, né? Você quer que a pessoa duvide. O que você está fazendo é impossível. Aí não, Bob, pô, não duvido de você, você vai acertar. Não, eu não quero que você fale isso, eu quero que você duvide para eu poder te provar o contrário. Então o não, para mim, ele é uma... Né, um combustível. É uma energia, é um combustível, né? Então, assim, para muita gente não é. Para muita gente, você acaba ouvindo não em todos os lugares, aí você, tipo, né, acaba abafando. Eu acho que isso que é legal do skate, é legal de ter, né? Porque aí você transborda isso para outras áreas da sua vida. A melhor coisa que foi, para mim, foi andar de skate e crescer com isso, porque, né, você não toma um não e entra em desespero, né? De repente, sei lá, você está saindo com uma menina e ela fala não. Tem gente que pira. Né? Mas tem que entrar o não, né? O não eu já tenho, se eu conseguir o sim... Exatamente, mas aí eu falo isso porque é importante, que é um papo que assim, às vezes, hoje a gente tem uma taxa de suicídio muito alta, né, entre os jovens, a molecada, então é um entendimento real que a vida, ela é feita de nãos e o não, ele é mais, sei lá, quando você consegue algo depois que você teve um não, ele é tão mais gratificante do que você conseguir de primeira. Manobras são maravilhosas quando você acerta de primeira. Mas quando você acerta depois de alguns meses ou depois de horas, você tem um gostinho diferente, né? Então é legal de ter, né, isso em mente em tudo que está fazendo, seja que você foi despedido de um emprego, né, tomou um não de uma menina, ou tomou... Não sei o que tudo também tem um porquê, é um caminho que, opa, fechou aqui, vamos por aqui, fechou aqui, vamos por aqui. O improviso, o skate tem muito isso, então você leva para a vida. Acho que isso que é importante passar. O jiu-jitsu também é muito bom. Né, é interessante pra caramba, porque te põe em situações e você sai. Então, tudo que você puder, né, usar, né, para criar uma resiliência com a vida, porque a vida é bem mais difícil que andar de skate. Né? Então, com certeza. Então, é importante de ter as ferramentas. Né? Me fala a importância que teve, quando você estava começando a competir, uma conversa com seu pai no carro. Sim. Sim, a gente vai construindo, né, sei lá, tipo, formando o personagem, né, formando uma identidade, que foi, quando eu comecei a andar de skate, meu primeiro campeonato, eu ganhei, né, foi em Atibaia, na Domínio Skate Park ali e tal, e foi numa faixa etária lá, acho que até 12 anos, uma coisa assim, eu fui lá e aí competi com a galera e ganhei. Aí eu falei, esse negócio de skate é fácil. Que pá, né? Tipo, já tava me achando. Aí, o segundo campeonato, eu tentei, assim, e fiquei em último, sei lá, 32º, era um campeonato de amador. Eu tava com asma, era uma galera acima. E era, né, o quê? Ralph? Era Ralph, tudo esse. Ralph, e esse primeiro foi overall, Ralph, Street, Mini Ramp, foi um campeonato muito louco. Até hoje não tem muitos assim. E aí, o segundo foi um campeonato de Ralph, só que foi com os amadores. E eu numa rampa diferente, e aí eu acabei ficando em 32º e aquilo me devastou, né? Porque eu ganhei o primeiro, o segundo já. E aí no terceiro evento, meu pai me levou para um evento e aí a gente foi competir e tal. E aí na minha volta eu comecei a zoar, né, sei lá, eu comecei a não levar a sério. Fazia umas manobras e fazia uma brincadeira. E aí fingia, ia, tipo, interagia com meus amigos, a gente dava risada, haha, não tô nem aí. E assim, era uma defesa que eu tinha, porque, pô, se eu competir, não tiver nem aí e me der mal, eu não tava nem aí. Né? Na minha cabeça, acho que essa foi... E se eu levar a sério e me der mal, aí eu vou ficar triste. Vou ficar triste. E aí eu fiz essa... Né? Aí meu pai indo... Não foi dentro do carro, foi a caminho do carro. E aí ele parou, assim, ele tava falando muito comigo. O que foi? Pá, isso aqui não vai falar. Ele falou assim, ele virou e falou assim, ó... Próxima vez, se quiser que eu me traga pro evento... Porque hoje eu entendo, né? Ele tirou tempo do dia dele, foi lá, me levou, deu atenção e tal. Então, na cabeça dele... Ele queria que eu tentasse o máximo, não importa ficar assim último. Ele não era essa a pegada dele. A pegada era assim, cara, tipo, se você vem pra competir, compete. Se você não quiser competir, também não tem problema nenhum. Aí eu te levo na pista, a gente vai pra outro lugar e, né? Mas aí aquilo eu fiquei chateado. Porra, ele não sabe, não me entende, né? Porque não sei o que, né? Mas aquilo, né, eu falei assim, beleza, verdade. Se eu quero ir, eu vou, se eu não quero, eu não vou. Então, desde então, por isso que tem muitas histórias de eu competindo quebrado, competindo com um braço quebrado, competindo com assim, porque eu vou ao extremo, né? Se eu fui, eu vou até o final, até não ter como mais, e eu trago essa energia, e muito vem dessa experiência, dessa conversa, óbvio, né? E depois
né? Eu fui aprendendo, já corri campeonato nervoso, corri campeonato, né, calmo, mas sempre com esse lance que se eu for, eu vou, né, 110%. É para ir mesmo, para estar presente, exatamente, 100% para fazer dentro acontecer, ter estratégia de ganhar. E não é assim, eu não vou para perder, mas também não é o fim do mundo se eu perder, né? Mas eu vou para ganhar. E eu vou fazer de tudo, a estratégia toda, eu vou pensar de como eu faço para ganhar. Se não der certo, aí você pega o aprendizado, né, e leva para o próximo evento e assim vai, né? Ou então eu vou para casa e aprendo uma manobra para, né, deixar de ficar chateado da situação que eu errei numa manobra besta, sei lá, às vezes é besteira que você acaba caindo, né? Então, se ficar remoendo é pior. Então eu vou levando no argumento da reflexão ali para acalmar, né? E é isso, eu acho que, né, o debate interno que te leva a assimilar a lição ou sofrer, né, o que aconteceu. Quando é que você percebeu que seria possível viver de skate? Bom, eu percebi logo quando eu subi em cima de skate que eu ia viver andando de skate. Se eu ia ganhar dinheiro, não ia. Eu sabia que assim, não importa o que eu for fazer na vida, eu vou andar de skate, né? Então assim, eu já entendi isso rapidamente. E aí, lógico, né, eu tinha os campeonatos amadores, uns campeonatos de base, né? Continuou a história, os campeonatos continuaram, né? Tinha os campeonatos de amador na Ultra, de Vert e tal. E aí eu me dava bem um, me dava bem outro. Não. E aí quando eu passei para profissional, foi um campeonato que é um campeonato que a gente chama de Open, que é um campeonato que corre amador e profissional. E aí eu competi como amador e passei em primeiro para a final, com os profissionais do Brasil inteiro, né? Os top da época e tal. Aí, de novo, veio aquele... Eu fui pra casa, tá fácil, os caras não andam, né? Tipo, você tem que tomar as lições, você acha que não aprendeu, né? Você fica... E aí, no dia seguinte, eu fui e fiquei em oitavo, sei lá, não consegui fazer minha volta e tal. Mas eu entendi, eu consegui passar em primeiro com essa galera, né? Lógico que eu me dei mal, fiquei chateado e tal. Mas ali eu falei... E naquela época era assim, no final, assim, tinha o dinheiro, você leva o dinheiro, você é pro, você não leva o dinheiro, você é amador. E é lógico que, com dinheiro na mão assim, eu falei, não, eu vou levar o dinheiro e aí eu virei profissional, né? Então eu não poderia mais competir como amador, porque agora eu, né, tô com os campeonatos pro e aí... É literalmente isso, o que definia... Naquela época foi isso, né? Foi uma escolha na hora. Hoje é meio, né, tem os critérios ali, né, do Brasil, tem CBSK, que é a Confederação Brasileira de Skate, os caras analisam e tal, para profissionalizar, entrar ali dentro. Uhum. Mas que no meio geral, em termos do skate, se você tem um patrocínio de shape... E o shape tem a sua assinatura meio que o momento que você chega como profissional, né? Então, independente de campeonato, você tem uma empresa que acha que você deve pôr o nome do skate, você tem uma pegada de marketing, uma imagem que pode vender, né? Pode que também é uma coisa... Um cara que usa o skate sem competir, só... Sim, claro. Lifestyle. Justamente, principalmente, que existe esse mercado assim, né? Das pessoas que não necessariamente... Hoje em dia a maioria vai competir, mas nem todo segue esse caminho e tem gente que vende produto independente da colocação, né, que ele tá, ou se ele tá na Olimpíada ou não até, né, então, mas essa base aí foi dali em diante que falei, tá, né, aqui, como habilidade eu tenho capacidade, como mercado e profissionalismo ainda não tava lá salário para você viver do skate, que também o termo profissional você tem que conseguir sobreviver do skate, sim, não é só ganhar um cheque ponto, aqui e ali, né. Esse é o ponto. Então... Pô, tinha patrocínio, né, as coisas e tal, mas né, para viagem e tal. Aí começou a crescer. E quando eu fui para os Estados Unidos, que eu, né, peguei um patrocínio americano, a galera de lá. Até então tudo isso no Brasil. Aí Isso no Brasil. Até esse movimento tinha os patrocínios aqui, né, viajava, né, de ônibus para competir, a gente tinha várias competições. Então, só que, né, eu não tinha um salário para bancar uma casa sozinho, né, morava com meus pais, então, né, tudo funcionou nos termos habilidade, ele é um profissional, mas, né, porque que não é fácil viver de skate, até hoje não é fácil, né, a elite vive mais do skate, uma elite, né, poucos, e os outros vão ter que, né, andar e fazer alguma outra coisa, ou alguma outra, né, pegada para poder compor. E aí você foi para os Estados Unidos, te convidaram para ir para lá? Não, pois, como eu sou americano, brasileiro, né? Eu tenho dupla nacionalidade. Meu pai é americano e minha mãe é brasileira. Minha mãe é de Minas. Então, eu poderia interagir. Eu sempre, né? Meu pai lia os livros em inglês. Eu falava inglês e português, né? Minha avó, né? Ficava nessa interação. Então, quando eu fui para os Estados Unidos,
eu já interagi. A galera veio pro Brasil, na verdade, e aí eu interagi com os americanos, que era o Jake Phelps da Thrasher, o John Cardiel, o Julian. A galera veio e aí a gente foi levando eles pro Piracicaba, né, andar de skate e tal. E aí nessa interação com eles, aí eu andando de skate com eles, poxa, você tem um potencial, vem com a gente, visitar a gente ali, tá, em São Francisco. E aí eu fiz esse link, interagi com eles, fiquei ali e nessa eu comecei a construir o relacionamento e os patrocínios de lá. Né? E foi rápido, assim, porque já bem nessa época eu fui convidado para competir num evento do Canadá, que foi em 95, um evento internacional tal, e saí do Brasil, fui para lá, e foi o primeiro campeonato que eu ganhei, e o primeiro campeonato que um brasileiro ganhou um evento mundial, um evento internacional ali no Canadá. Então, isso foi em 95, em maio. E aí, dessa que eu entendi que teria uma possibilidade, né? Meu pai queria que eu voltasse, fizesse a faculdade, né? E aí eu falei, não, eu vou tentar seguir aqui, né, um ano, né, para ver qual que é e tal, e aí fiz isso. E aí nessa eu comecei a, né, competir, né, pegar material e começar a receber um salário. Eu lembro que eu recebi um cheque lá de $800, aí pegava o material, trazia para o Brasil, fazia aquela muamba e vendia. E aí ia compor ali né, o valor do mês, né? Então eu ficava meio que nessa função e aí foi crescendo. E quando você surgiu, te levaram para os Estados Unidos, você ganhou muito aquela coisa, é um skatista inovador. Uhum. Né? Por que você acha que você ganhou isso daí? É o lance do switch? Como é que é? Na época, assim, nessa galera que veio, né, o John Cardiel e o Jake Phelps, da revista Thrasher, né, americana, eles encontraram, sei lá, viram uma coisa crua, né, em mim, obviamente, Brasil, um cenário diferente, e a forma que eu andava, porque a gente acompanhava as revistas, os vídeos, então não era completamente fora, não é igual hoje, a internet já vê o que está acontecendo tudo, agora, né? Mas chegava os vídeos, chegava as revistas e aí tinha uns skatistas, Salman H, Danny Way, né, Colin McKay, que eu me espelhava e a gente via os vídeos, e eles faziam algumas manobras de switch, faziam as manobras técnicas de switch. Mas o Salman H, ele fazia as manobras mais básicas de street, de switch. E aí eu peguei aquilo e falei, como a minha missão de vida era ir para a pista de skate e aprender manobra, então assim, eu ia para a pista e aprendia 3 manobras, 4 manobras, 2, outro dia 5. Né? Se eu aprendia uma, eu ficava bravo, né? Mas eu tô aprendendo. E aí, era isso. Então, quando o Switch veio na minha vida, ele veio de uma maneira que a gente filmava, né? O pai do Cristiano Matheus, que era o dono da Ultra Skate, filmava a gente andando, ou o pai do Lincoln Ueda, né? E aí a gente pegava as imagens e assistia depois. Ia lá, comprava 40 pães, um monte de refrigerante, comia mal, caramba. E aí ficava assistindo. Né? E aí nessa, todo mundo tinha a chance, se você voltasse uma manobra, né, você podia rebobinar ali, ver algumas vezes e tal, então a gente ficava assistindo, olha essa daí, olha. E eu tinha aprendido uma manobra que era um nose grind, assim, né, do Lincoln Ueda, na época ele fazia isso, né? Aí eu aprendi, aí eu tava rebobinando, aí nessa que eu fui rebobinar, apareceu uma manobra diferente, né, tipo, que era o contrário. Fazendo o contrário. E aí porque tudo era ideia pra manobra. Amanhã eu vou tentar essa daí, né? Ao contrário. E aí, no caso, saiu como rewind, grind, né? Tipo assim, era rebobinando a fita, é um grind rebobinando. E isso ficou. E aí, quando eu aprendi isso, essa foi meio que a primeira manobra de switch e tal. E aí eu comecei, ninguém tá andando assim, não sei o que, deixa eu aprender o básico, né, pra frente, em vez de ficar só manobra técnica e filmando pra um vídeo. E aí eu comecei a aprender grind, rock and roll, aéreo, mas tudo, né, a básica, né, então eu pegava meia hora antes de acabar a sessão e eu começava a andar de switch. Porque aí qualquer coisa que eu fazia, se fosse qualquer coisa, era uma manobra que eu já contava, né, então eu comecei a construir as coisas assim. Então quando eu fui pro Canadá e quando a galera me viu, eles me viram que eu andava das duas bases, eu gostava de, né, e aí isso não era muita gente que estava fazendo do jeito que eu estava fazendo. E eu percebi, óbvio, né? Uma coordenação motora para mudar de base assim. E assim, é uma questão de que eu estava, né, aprendendo a andar de skate de novo, né? Porque era uma outra oportunidade, né? Tipo, eu aprendi. Como é que eu faço para ter aquele sentimento de novo? Eu aprendo de novo, né? Então aí você aprende a trocar na base. E aí quando eu fui para a competição, eu fazia isso, né? Eu fazia as manobras de base, aí chegava em algum momento da volta, né? Alguns segundos tal, eu voltava e começava a fazer tudo o contrário. E aí os juízes gostavam, né? Muita gente estava fazendo e eu comecei a me dar bem. Então eu percebi,
e fui mais a fundo ali nisso. Mas não era só a técnica da base trocada, tinha uma coisa também que era mais de destemido, não calculava muito, né, as coisas, eu tomava tombo sem noção, e aí levantava, ficava passando mal, ia de novo, né, a galera ficava assim, cara, tipo, por que você precisa andar assim? Calma, né, tipo, né, é só você esperar e você tenta de novo, só que eu não conseguia, pra mim, o skate era toda hora que eu tava em cima, eu jogava tudo que eu tinha da minha alma em cima daquele momento, né? Lógico que hoje você aprende a administrar o risco, né? Hoje, né, eu sou administrador de risco. Se eu fizer assim toda hora, eu não consigo, né, manter a agenda de uma demonstração semana que vem, outro não sei o quê, você vai estar quebrado. Então, eu tinha essa coisa de tentar as coisas no máximo, tomava os tombos, né, meu Deus do céu, e aí eu acho que isso também, né, passou. Eu tinha essa pegada né, no cenário internacional, eu acho que isso chamou atenção. E também do estilo do brasileiro andar, porque muitos também começaram a serem vistos assim, de ter essa energia, essa gana, essa vontade, essa, né, paixão em cima do skate. Então acho que juntou tudo. E aí quando explodiu mais, assim, foi quando começou a ter X Games, você empilhar uma sequência de conquistas, foi a hora que o Bob se tornou mais conhecido mundialmente, começou a fazer mais fama, as coisas melhoraram também financeiramente, enfim, tem a ver, não? Tem. O que aconteceu naquela época de 95, naquele campeonato do Canadá, eu recebi um convite para o primeiro X Games. Então quem ganhasse aquele evento, né, receberia um convite, tinha mais um, né, já tinha uma galera que estava sendo convidada para entrar no evento. Então eu recebi esse convite. Então o primeiro X Games, que foi chamado de Extreme Games, que aí depois mudou o nome, foi o primeiro evento da TV, assim, grande, que eles estavam construindo toda uma energia em torno né, desses esportes novos e tal. Então, tinha de tudo, na verdade, né? Tinha skate, tinha bike, aí moto, tudo colocando no junto, né? Patins e tal. Tudo com uma pegada radical. Tudo, né? Tudo os não tradicionais. Uhum. Porque para mim jogar futebol também é radical. Né? Qualquer atividade, mas os não tradicionais, né? Então, você... montava ali os X Games de inverno, aí tinha a galera pegando corrida sentada em cima de uma pá, né? Eram umas coisas assim que um pouco de palhaçada, seriedade meio tentando jogar, essa galera é meio assim, então meio circense, né? Então a gente não gostou muito, porque era um grupo de fora colocando o que eles imaginam que nós somos, né? Mas foi a forma desse primeiro momento. Então dali o Hawk ganhou o primeiro, né? O Tony Hawk ganhou o primeiro Extreme Games e virou o herói em torno nacional que a mídia pega para poder trazer atenção, inspirar. E isso começou, né, isso em 95, né? Então, dali em diante, essa atenção ao Hawk, esse ressurgimento à carreira dele, e aí esses campeonatos televisionados, aí eu ficava ali, ganhava uns, ficava entre os 5, e comecei a tá no giro. E aí o Hawk lançou o jogo dele. Né? Então, os campeonatos e a atenção, o jogo... Né? O jogo do videogame. Do videogame. Trouxe esse novo momento de exposição em massa do skate e eu estava ali na onda, né, no timing e nesse momento. E andando bem pra caramba naquela época. Isso, surfando, né, nesse momento. E nessa altura, sua dedicação maior era pro vertical, era pro Ralph, ou você andava de tudo? Você enfrentava qualquer pista? Eu sempre andei de tudo, né? Assim, lógico que eu aprofundei e aprimorei nas transições, né? Ralph, Bowl, né? Hoje é mais visto como parque, nas transições um pouco menor do parque e tal, aí depois mega rampa e tal. Então sempre no ramo das transições, mas sempre corri de tudo, principalmente no começo da carreira, muito de street, né? Street vertical. A gente tinha uma pegada assim que não tinha essa, assim, eu andava de skate, né? Hoje você vê, o cara, eu ando de street. Muita gente fala que só anda de street, né? Mas falar isso porque não anda bem de vert, ou não anda bem de transição, aí fala, eu não me dou muito bem com isso. Você não se dá bem com isso porque você não anda. E para você se tornar um skatista melhor, você tem que andar em tudo. Não interessa se você não anda bem numa coisa, principalmente na sua... onde você não está confortável, você tem que trabalhar, né? Isso aí, acho que em tudo
né? É meio assim, geralmente o contrário, o ser humano ele quer conforto, então, putz, eu não sou bom de, meu braço é meio, aí você nem, não dá atenção, mas é justamente o que tem que fazer. Então, é isso, eu sempre andei de tudo, e aí as coisas foram evoluindo e eu acabei aprimorando. Então, épocas da minha vida eu fui dando atenção, né? Então, eu peguei uma época que aí, né, ganhava todos os eventos de vertical e me dava bem, né? E aí começou a aparecer a mega rampa, mas em torno eu gravava em street, gravava em bowl, gravava os vídeos, né? Então competia em bowl aqui e ali e tal. Então a gente tentava tá presente, né? E aprendendo, né? Toda a experiência. A gente tem um videozinho de uma das vitórias do Bob no Vert, vamos mostrar aí. Isso aí, se não me engano, 2001. Isso aí foi 2001 e foi o primeiro evento dentro de uma arena de esporte, né? Foi o First Union Center, foi. E foi ali na Filadélfia, né? Então eu lembro que quando eu cheguei nesse campeonato aí, eu entrei e vi o estádio, e aí eu vi o Ralph ali no meio, eu falei, caramba. Porque isso foi o primeiro de muitos, né? Aí Sim. Hoje em dia... Mas era uma coisa diferente, né? Totalmente diferente, né? O skate chegou e eu já tinha competido, né? Esse 2001, eu estava competindo no X Games desde 95 e ainda não tinha ganhado uma medalha de ouro no campeonato de vert, né? No ano anterior, em 2000, eu ganhei uma medalha de ouro no campeonato de melhor manobra. Então isso foi uma linha que hoje, né, é clássica, sim, mas ela é muito improvisada, né? Eu sabia mais ou menos aonde que eu queria ir, tinha as manobras que eu queria fazer, mas eu não tinha uma sequência lógica ali, montada. De fato, e era muito mais tempo. Você vê o tempo que eu estava ali na rampa, eu acho que eram 45 segundos, se eu não me engano, ou quase 1 minuto, né, a volta. Hoje em dia, uma volta de vert eles fazem 30 segundos, você já tem que dropar, já meio que tem uma sequência de onde vai, né? É um formato um pouco diferente assim, mas esse formato ele entregava mais improviso. Eu gostava desse formato, é um formato bacana. Mas isso foi assim, né? Você via, eu ia tentando a manobra anterior dessa aí que eu quase caí. Quando eu voltei, né? Tem momentos que tem chave, né? Quando eu voltei, eu falei, não caio mais de skate, né? E aí tudo que eu tentava fazer, não estava tentando, eu estava andando, fazendo, que aí tudo acontecendo. Então foi uma volta marcante. Eu não tinha estratégia, né? Não tinha uma coisa decorada, eu vou fazer isso. Não, e eu fui o último no caso, né? A descer, e o Bucky Lasek ele estava em primeiro, tinha feito uma volta incrível. Eu estava em segundo, que eu tinha feito uma volta ok, né? Mas ele estava, né, em primeiro. Aí tinha mais uma volta e todo mundo já estava meio que os X Games, a galera a câmera nele, na família dele, né, maior história, e eu ficando frio lá em cima, eu falei, sério, cara, os caras estão entregando para ele já, na minha cabeça, assim, né, eu falei, mas eu ainda tenho que andar, né, e aí aquela pressão, caramba, só mais uma volta, e eu lembro que mais cedo no ano, eu tinha tirado um 99, né, no Campeonato do Canadá, então o Buck tirou 95, né, 95 alguma coisa, uma baita volta, então eu olhei assim e falei, 99 eu já tirei. Vou buscar de novo. Tipo, se é 95 ou 96, sei lá. Pra mim, não importava, né? Então, eu desci muito solto, tá? Eu lembro muito bem como é que eu tava, assim. E, vou descer, vai. Fui indo. Então, eu já tinha aquela confiança, não tinha colocado, 96 é difícil, né? Eu não fiz essa reflexão, né? Porque senão você já se trava ali. Né? A minha reflexão era, se tivesse 98, eu ia falar que 99 era possível. Se tivesse 99, eu ia falar que 99,5 era possível. Nunca tenho... Essa tua mentalidade ajudou a você ganhar muita coisa. Sim, né? Claro, né? Não tem outro jeito. Como também, né? Se não dava certo, beleza. Né? E na maioria das vezes, na última volta. Então, quando chegava na última volta, falava assim, só tem mais uma, e agora? Geralmente eu me dou bem na última volta. Então, eu tirava aquela pressão de só ter mais uma para a última volta é minha amiga, né? Eu acabo me dando bem com ela. Então, aí você vai lá, entrega. Lógico que não é sempre dá certo, mas como deu, né, muitas vezes certo. Exatamente. Então, tinha todo. Mas esse evento foi um divisor de água, assim. E para mim, aí até hoje, ver a galera comentando da volta, você vê assim, né, é muito legal. E o Bob é um cara que, né, gosta muito de inventar história, de inventar manobra, de inventar rampa. Tem um outro vídeo aqui, que é uma rampa que ele... já tinha sido criada, mas ele dificultou, né? É um looping que ele tirou ali como é que eu posso dizer? Abriu o looping, né? Sem a tampa. Sem a tampa. E aí tem ele tomando uns tombos,
como ele mesmo disse aqui, que é o gostoso de conseguir, Sim. quando ele consegue a manobra, é errar um monte de vezes até acertar. E esse foi um caso desse, né? Foi. E foi gostoso, depois você acerta. O durante é muito ruim. Porque eu lembro que você vê, na hora que eu caio, eu pego e giro o pé, né? Então eu tô tentando dar um mortal, e aí eu ponho o pé e giro. Aí beleza. Aí eu tento de novo, aí eu caio igual. Aí você tenta de novo, você cai mais ou menos igual. Aí você começa... O pé tá sempre caindo daquele jeito, sempre girando, sempre torcendo. Então eu lembro que, cara, começou a ficar num momento que eu não aguentava mais, assim, né? Foram muitas quedas. Muitas quedas, muitos, né, virados. E isso aí foi de base trocada e não foi intencional, no sentido assim, quando eu montei a estrutura, eu pedi pro pessoal construir pro lado, pra esquerda. Então, porque aí quando eu abrisse o teto, eu ia conseguir dar a manobra de front, né, na base normal e fazer esse teto. Só que eu tinha ido para uma conferência espírita em Filadélfia, tipo, uma semana antes, na construção. Tava rolando, o pessoal tava traduzindo os livros lá, do Allan Kardec e tal, aí eu falei, eu fui lá e a gente tava naquela movimentação, e eu falei, vai construindo. Quando eu voltei... Tinham construído ao contrário. Eles tinham construído ao contrário, não foi, ele falou assim, pô, boy, eu sei que você pediu pra lá, mas assim, a gente foi jogar pra lá, e aí tinha a sua escada e um negócio aqui, não tinha como, então eles já decidiram, né? Aí eu olhei, eu falei, cara, e agora, complicou mano? muito, né? Porque pra eu fazer isso de base normal e fazer de backside, né, ia ser muito mais difícil, porque ia ser estranho de olhar, porque né, você tá de ponta cabeça completamente. E aí eu falei, não, eu vou tentar isso de switch. Então muita gente acha que foi assim, não, calculado, mas não foi. E aí eu comecei a tentar, porque aí de switch eu olhava e fazia um mortal, eu tinha mais ou menos uma base, né? Então eu falei, vou tentar desse jeito e deu certo. Então foi... Isso aí foi uma competição também diferente, que foi uma empresa pegou lá 6 skatistas, né? Era eu, Tony Hawk, acho que era Eric Coston, Mike Vallely, Jeff Rowley, tinha mais um. Não, eram 5. E aí cada um, eles tinham um orçamento... O inventor da... Não, o Danny Way. O Danny Way. Isso, então 6. Então o lance era, toma um orçamento, crie um obstáculo, filme a sua manobra, e aí vamos juntar isso e ver o que cada um, né, pensou. Então a minha cabeça foi para conectar o looping na rampa, então não só fazer, porque o looping já tinha sido feito pelo Hawk. Fechado. Não, fechado e dado a volta ali, né? Aí eu falei, eu vou conectar o looping com a minha rampa e vou fazer uma manobra, conectar, tinha um corrimão, então eu fiz uma manobra no corrimão, desci, fiz o looping, fiz uma outra manobra. Então eu queria colocar o looping numa sequência, numa linha. Isso não tinha sido feito ainda. Então beleza, aí eu fiz, acertei e tal. E aí no dia seguinte, que eu acertei isso, então eu fiz um cálculo estratégico, vou fazer isso primeiro, depois eu abro o teto, porque se eu não conseguir um, eu tenho... Aí beleza, aí eu abri o teto e tentei. Essa foi a minha. O Danny Way queria quebrar o recorde de distância e de aéreo em sequência. Então ele montou uma rampa em distância, né, para quebrar o recorde, e depois ele montou um super quarter, que ele pegou inspirado do Matt Hoffman no BMX, que fez isso em 93. Trouxe a tese de quanto maior a rampa, maior o aéreo, né? Então ele construiu uma rampa enorme, ele vai voar pelo menos o tamanho da rampa. Essa é a tese hoje em dia, né? Então, é isso, por exemplo, uma rampa dessa cadeira, você vai voar o dobro dela. E é difícil. Você vai voar o tamanho dela. Para cima. Quem voa o dobro é quem tem muita base e vai conseguir um pouquinho a mais, tipo um Lincoln Eda, que consegue maximizar ela um pouco mais, né? Mas geralmente, né, se calcula que o tamanho dela é o tamanho do aéreo. Então, quando o Danny Way juntou os dois, ele queria quebrar o recorde seguido, e ele não conseguiu. Ele quebrou o recorde, né, à distância, aí depois ele montou um jeito para ele quebrar o recorde, né, do aéreo. Ele conseguiu os dois, mas separadamente. Aí o Hawk construiu uma rampa e um corrimão e pôs fogo no corrimão, um negócio lá, e aí fez um slide. O Mike Vallely botou uma rampa em cima, ele tem uma banda de música, aí ele pôs a banda no palco, e aí ele voou por cima da banda. Cada um fez uma loucura. E é legal, porque foi um vídeo bem bacana. E aí eu acabei ganhando, chamava King of Skate. E eu acabei ganhando com a minha manobra. E o Danny Way, para mim, ele acabou ganhando também com o encontro de um novo caminho para o skate, né? Que foi a mega rampa. Juntar os dois. Então ele juntou as ideias e aí dali foi a evolução. A partir dessa ideia dele é que foi criada a mega rampa. Exatamente. E aí tem uma história que é legal, que é o seguinte: o fato de eu ter ganho dele encheu ele de fogo para fazer alguma coisa diferente. Eu sei, porque eu sou assim, ele é assim, e a gente, na nossa carreira inteira, a gente teve esse jogo. Então, quando ele
ele foi e inventou a mega rampa, ele foi lá e fez um vídeo, uma videoparte que revolucionou, né? Ele trouxe, isso foi em 2004 mais ou menos, a galera, ele trouxe um novo movimento e novas manobras, todo mundo entendeu nada, né? Meio que o snowboard pro skate, né? Ele fez toda uma... E aí aquilo me trouxe atenção, que eu tava num momento de carreira também, já tinha feito de tudo, isso daqui, e aí, porra, mega rampa. Aí eu comecei a também andar com ele lá e pensar e tal, e aí isso foi, né, evoluindo, né, para as coisas que aconteceram depois. E aí ele foi e saltou a muralha da China. Então ele colocou a mega rampa na muralha e pulou lá. E quebrou o pé num dos tombos anterior. Então ele pulou de pé quebrado. Né? Então, assim, ele foi lá, fez acontecer tal, e aí fez. Quando ele também entregou isso, e eu também estava andando na Meg, eu já era paraquedista, eu falei, tá, você fez isso? Então eu tenho uma outra ideia, né? Que foi quando eu coloquei a rampa no Grand Canyon. E aí eu falei assim, eu entendi o que você está fazendo, você está trazendo uma identidade de algo grande, como a Muralha da China, e fala assim, olha, pulei de skate, Muralha da China. Então é um tipo de conteúdo que você para e fala assim, cara, o cara, ele foi além, né, do skate, da competição, ou de quem que vai, né, ele foi numa pegada de inspiração, né, por isso que eu pensei no Grand Canyon, não é assim, eu vou fazer uma coisa melhor que você, era assim, eu entendi esse caminho e eu tenho algo também para entregar nesse meio, então eu juntei a mega rampa com o paraquedismo, né, e trouxe a ação. Tem esse videozinho aí pra gente dar uma olhadinha, olha o que ele fez lá no Grand Canyon. Tava programado pra gente passar a mega rampa. Isso, pousa pro Grand Canyon aí. Olha lá. Pega um corrimão. Isso aí. E se joga do precipício. Esse aí foi um dos dias mais divertidos da minha vida. Eu queria ir muito mais vezes. Eu queria dar Smith, board slide, não sei o que. Aí os caras da produção, não, acabou, chega. Né, isso aí, assim, eu aterrissava ali embaixo, o helicóptero ia lá, me pegava, subia, eu ia de novo. Quantas vezes você fez? Fiz no dia eu saltei umas 10 vezes, aí na mega rampa foi umas 7. Eu montei 7 skates, perdi todos, né, toda hora que caía um foi. E aí foi, né, um desenvolvimento assim esse dia tá um céu azul, você pode ver, tá tudo certo, mas a semana anterior a gente estava construindo, ventando, chovendo. Na noite anterior a esse céu azul, eu tava montando boneco de neve com a minha filha. Caramba. Nevou pra caramba. Eu falei assim, não vai rolar, né, amanhã já vi que não é. E eu já ficava assim, é o que é, né? Quando acordar, né, pra não totalmente me travar, não vai rolar, fala assim, vai ser o que for, né? E aí acordamos, céu azul, sem vento. Porque se tivesse um pouquinho de vento, o contrário, porque tem um monte de coisas. Eu sei que o programa é sem limites, né? Mas existe limite nas coisas, né? Até para você não morrer. Então, se tivesse um vento X, se tivesse de um jeito, eu ia pegar e falar não. Né? É voo, você vai, né? Como é que tá o avião, como é que tá você, tá não sei o quê. Vou ou não vou? Né? Essa decisão, go, no go, é importante, né? Então, nesse caso aí, todos, não tem vento, tá tudo certo, beleza, né? Então vamos. Aí a gente estendeu e fez a ação e, né, e deu tudo certo e tal, mas foi... Eu vi um outro vídeo que você tenta o corrimão, o skate escapa, você vai com as pernas assim, Sim. Como se estivesse pedalando, aí até ajeitar o corpo ali, numa dessa não passa um medo ali, não? Não, porque eu sabia o que eu estava fazendo, né? A confiança vem, né, pode dar medo em quem não se vê naquela posição, mas pra mim era diversão, era seriedade, mas era uma coisa assim, cara, que se isso? você gosta do paraquedas, é uma coisa vezes assim, ali foi gostoso. Se eu tivesse só de paraquedas e fosse sair correndo daquele penhasco e saltar, não ia dar certo, porque ele era um penhasco que ia pra frente, né? Então, a gente faz um teste, a gente foi lá, jogou uma pedra, aí você conta, 1, 2, 3, deu 3 segundos a pedra, pá! Então isso é ruim, né? Porque já bateu. Isso pra escolher o lugar. Isso pra você jogar. Se você tá jogando uma pedra, quer dizer que você não vai conseguir sair correndo e saltar distante do penhasco. Então, o único jeito de fazer nesse lugar, e mais seguro, era com a velocidade do skate, mega rampa, indo pra frente e né, eu tava na distância. Então, tudo isso também foi olhado, calculado, mas não tinha como você testar isso antes. Então, a rampa ela foi construída num trilho, né? Porque o cara não ia construir lá na borda, né? Então, ela foi construída num trilho aqui atrás, aí depois ela foi empurrada, né? Aí a gente pôs o rolinho, e aí botei o corrimão, mas eu não tinha como testar aquilo, né? Então, o primeiro salto que você viu, que eu dei
É porque quando eu, né, fui em direção à rampa, a rampa ela estava um pouco curta, então eu não conseguia passar, né, do raio do corrimão, e aí eu meio que esbarrava nele, né? Então aí nessa eu esbarrei, peguei meu ombro, todas as coisas que não era para não rolar, né, acabou rolando. Por isso que eu usei um capacete inteiro aqui, porque se eu bato o rosto e apago, não tem muito tempo e o chão já chega, né? Então, se eu desloco o ombro, aí eu não consigo abrir, né, o paraquedas. Então, tudo isso aí meio que, né, você pensa antes e vai, mas aí acontece o que aconteceu, né? Eu consegui sair do giro e tal, e aí depois a gente organizou, arrumou a rampa e eu fui, e ficamos lá o dia inteiro e tal, e aí deu certo. Aí foi. E aí, quando você tem uma ideia como essas, tem sempre algum patrocinador que fala, vamos fazer. E aí, você tem mais ideias que você ainda não colocou em prática? Sim, tem um monte. E assim, não é porque eu tenho já um histórico de entregar o que eu falo, né? Então eu tomo muito cuidado com o que eu falo, com o que eu prometo, porque se eu prometo eu entrego. E o cara Né? vai acreditar também que Isso, você vai entregar pelo teu histórico. né? Hoje em dia eu tenho um histórico. Mas no início, né? Por exemplo, essa ideia aí, isso aí foi para um programa da Discovery, né? Que era um programa novo, acho que era Viciados em Adrenalina, uma coisa assim. E aí eles pegavam skatistas, esportistas, sei lá, gente diferente e falavam assim, ó, tem uma ideia, faz aí. Mesma coisa daquele outro. E aí quando eu tava fazendo a ligação lá com o pessoal, ele falou assim, qual a ideia que você tem, né? Aí eu falei assim, eu tenho uma ideia de colocar uma mega rampa num corrimão, e aí puxar o paraquedas, aí tipo ficou um silênciozinho assim. Esse cara acha que eu sou doido, né? Aí o cara, legal, gostamos, né? Tipo assim, não, vamos nessa. Aí começou o processo, mas ele via, obviamente, que eu já tinha um nome, já tal, mas assim, era uma ideia completamente fora. E aí falou, vamos. Mas isso são ideias que, né, eu gosto de desenhar, sempre gostei, então eu tenho um caderno lá que eu fico desenhando essas coisas, né? Tem um monte. Algumas vão sendo, né, executadas e tem hora para as coisas, né? Tipo, eu não forço a barra. As oportunidades. Eu desenho as ideias e aí o tempo vai, né, dizer quando que ela chega. Geralmente as habilidades que eu vou aprendendo vão me trazendo mais ideias. Então eu não teria essa ideia antes de eu ser paraquedista, né? Então eu tive que botar a visão. Inclusive o Travis Pastrana, que é um dos motoqueiros, né, do freestyle motocross, ele foi o primeiro a dar o backflip de moto. Não, foi o Carey Hart, mas ele foi o primeiro a gente ver um backflip numa moto que foi num penhasco. E foi de um patrocinador que na época a gente tinha, que era a Audio, que era um de mochilas, essas coisas. E aí ele fez uma ação com a Audio nesse penhasco, dando um mortal de moto. E aí, né? E aí quando eu vi aquilo, eu falei, cara, eu tenho que fazer isso pro skate. Né? Aí ficou na minha cabeça. Aí eu fui, aprendi a saltar, né? Fiz lá não sei quantos saltos de paraquedismo, depois eu fiz um monte de salto de base. Mas você foi fazer o paraquedismo pensando em fazer alguma coisa pro skate? Especificamente, eu tinha uma ideia, um objetivo, né? Então eu precisava de adquirir a habilidade, né? Então, aí eu andava de mega rampa, era paraquedista, e também qualquer paraquedista e skatista pode chegar e botar uma rampinha no penhasco e, né? Mas nem todo paraquedista tem a habilidade de skate que eu tenho numa mega rampa. Então eu quis diferenciar para nenhum outro vir com uma ideia e tá ali e fazer. Igual, não vai, desse parecido. Jeito só vai ser o Danny Way. Hoje em dia o Mitch Brusco, que foi o garoto que deu o 1260, que ele é um baita de um paraquedista, salto com ele manda muito bem. Então ele é um cara já que conseguiria montar uma ideia assim, mas já foi feito. Né? Então eu sempre buscava essas, né, essas coisas diferentes, mas com objetivos. Né? Nesse meio do caminho, quando é que você começou a andar a pilotar avião, a pilotar helicóptero? Como é que isso aconteceu na tua vida? Isso foi sonho de criança, assim. Eu passei muito tempo ali com a visão do Campo de Marte, né? Eu morava ali em Santana, no Mirim, então minha casa tinha uma visão assim. E aí eu via os aviõezinhos aterrissar, e aí tipo vinha o Centrão, eu estudava no São Bento, andava no Anhangabaú, ficava naquela... E aí aquilo, né? E aí, quando eu fui para os Estados Unidos, a aviação civil ali, ela é muito mais desenvolvida, tem vários aeroportos privados, né, em várias áreas. E aí eu fui lá e fiz uma aula de voo de introdução. Mas eu tinha um amigo que o pai dele tinha umas fazendas lá no sul e tal, e aí ele ia visitar as fazendas de monomotor, piloto, né? Eu era bem moleque. Aí ele deixou eu, né, pilotar. Aí aquilo ficou em mente, esse negócio do ar comigo e tal. Então meio que tocou essas... Então quando eu tive a oportunidade, foi nos anos 2000, né, final dos 99, 2000,
Na época, a minha filha mais velha, a Lotus, né? A mãe dela estava grávida e tal, então era um momento, e eu andando de skate e tal, e eu queria arrumar uma outra coisa para fazer, porque eu não fiz a faculdade, eu comecei a andar de skate, campeonatos profissionais e tal, então eu também não queria ficar parado, né, só andando de skate, eu queria aprender algo, né? Então, para mim, tirar o brevet de piloto era assim, tá bom, vou, né, porque aí eu tenho que aprender, né, a trigonometria, mecânica, né, comunicação, meteorologia, né? Aí eu comecei a estudar, e para não pirar e ficar só assim, eu vou ganhar o próximo campeonato, eu vou treinar e eu vou acordar 3 horas da manhã, eu nunca fui assim, né? Eu amo andar de skate, então eu ando, então eu tô sempre pronto, né? Então se tiver um campeonato eu vou lá, tá, vai ter um campeonato de mega rampa, eu ando um pouquinho mais na mega rampa, né? Mas sempre foi de uma maneira, né, mais solta. Aí eu falei, eu vou começar a focar em outras coisas. Então eu ia para as competições com meus livros de piloto, né? Então tomava café da manhã, tava lendo uns livrão assim, a galera vinha, pô, nervoso, o campeonato na final vai ser, não sei o quê. Aí eles iam falar, porra, eu falei assim, cara, tipo, eu não vou ficar remoendo, né? Eu vou ficar aprendendo algo diferente, botando a minha cabeça em outro lugar, porque eu já tô pronto já, tô andando de skate, então o que eu vou fazer, né? Então eu ficava nesse foco de aprender algo em paralelo à parte física, né? Então o trabalho mental era esse. Aí eu fui lá e tirei meu brevet de avião, né? E comecei a circular nos aeroportos, aí eu comecei a saltar em 2003, fiz um salto no Havaí, que foi maravilhoso, aí porra, aquilo, não, então vou começar a aprender, né, eu falei assim, dei aqueles projetos todos, falei, vou saltar para poder fazer isso aqui e tal, e aí um dia teve um trânsito louco lá em Los Angeles, aí eu tive uma reunião num patrocinador, que era longe pra caramba, aí tipo, não ia dar pra chegar, aí eu tinha um amigo que tinha um helicóptero. E aí eu falei assim, pô, passa aí na Dreamland, vamos, né, vamos junto, né? Aí e lá tinha, né, onde aterrissar e tal, e aí aterrissou, eu entrei no helicóptero e a gente foi. E tudo parado lá embaixo, e a gente chegou em 20 minutos, né? E aí eu falei, e a gente indo pela praia, assim, aí eu falei, não é possível, cara, que só você vai poder se divertir assim. Aonde que você aprendeu a voar? Aonde que não sei o quê? Aí o cara falou tal, aí eu fui. E aí encanei no helicóptero, aí tem toda a pegada, né, tipo, que é bem diferente e tal, mas a parte, né, do entorno, de comunicação, tudo já tinha, porque eu era piloto de avião, né, então foi mais habilidade de voar. Então, era coisas que eu queria aprender, igual aprender uma manobra nova, era a mesma coisa, né. Tá, agora eu vou tirar isso. E eu lembro que eu encontrei esse meu amigo de novo, já piloto, né, e tal, e aí eu falei, vamos sair ali. Cara, você foi o primeiro que falou assim, me dá o que eu quero aprender também, me deu o número, eu fui lá, tirei e agora estou voando com ele, né? Porque todo mundo falava, eu quero aprender também. Mas né? ir lá e realmente fazer... Aí, tipo, hoje eu tenho umas 900 horas de voo e a metade é de helicóptero, né? Quase 400 horas de helicóptero, o resto. Porque depois também foi igual andar de moto, né? Depois você aprende, tipo, eu prefiro andar de helicóptero, né, e de moto do que de carro ou avião, né? Tudo tem o seu porquê, mas assim, na diversão e na habilidade, na versatilidade, né, é muito legal. Mas era isso, para poder aprender um novo... E aí, por eu ter, né, aprendido, né, e tirado o brevet de helicóptero, obviamente eu interagia com a galera, com os pilotos, e eu tinha um amigo meu que tinha lá um jato, um helicóptero MD-500, que é um helicóptero turbo, antigo, maiorzão, e aí já tinha visto o Danny Way em 97, né, pular do helicóptero para dentro da rampa, né? E como eu tinha rampa em casa, e eu estava finalizando um projeto de vídeo, eu peguei e falei para esse meu amigo, cara, eu tô com umas ideias assim, de fazer isso sim, de saltar do helicóptero, mas de fazer algumas outras coisas, né? Você me ajuda? Vamos lá fazer isso aqui, vamos. Aí como eu era piloto também, então a gente conversava, vem aqui, vem aqui. Aí o meu outro instrutor, que é um instrutor do FAA, né? Ele, na verdade, é um cara de piloto teste, helicóptero, baita cara. Voava com ele direto e ele sempre me testava, emergência, era muito bom. E aí, ele pegou um 22, que é um helicóptero de 2 lugares, o cara é um baita piloto. E aí a gente filmou ele fazendo umas manobras na mega rampa. Então, se você olhar os videozinhos, ele faz, deu o grind no corrimão, fez, né? Tipo, cara, tipo, incrível. Então a gente montou como uma videoparte de skate. Eu peguei e falei, vamos filmar manobras de helicóptero e montar num vídeo igual a gente faz no skate, né? Então eu sempre trazendo esse olhar, né, para trazer ideias diferentes. E o helicóptero, eu fui lá, saltei, aí coloquei ele parado ali e aí fiz a manobra. Isso não tinha rolado ainda. Fui com ele em movimento e aí pulei dele para cima do corrimão e fiz manobra. Então eu fiz um monte de coisa diferente, gravei e pus numa videoparte.
A gente foi no YouTube ali, a parte chama Dreamland. E aí tá lá. E aí, Isso foi uma coisa muito mas legal. tudo vem de, assim, eu estou no meio, então me dá ideias e também me dá noção do que eu tô falando e É um fazendo. site que você vai... E você entende como é que funciona. E o Dreamland que ele tá falando é o quintalzinho, lá de casa, olha isso lá, aí. que ele tem Aí em você vê o casa, helicóptero ali no canto, na esquerda, isso aí é de uma das competições. o paraíso do skatista, né, Bob? Aí Tem de total, tudo aí. Além da total. mega rampa, tem outras coisas também. Tem bowl, tem uma areazinha de street, mas é muito assim, isso aí é o sonho e a materialização de coisas que eu visualizei, né? E aí construí e foi indo atrás, né? Então, aí essa sequência aí veio de snowboard, que você tem o hip, né? Que você consegue fazer os aéreos assim. Então a gente foi trazendo, juntando, aí o corrimão, aí trazendo manobras de street para mega rampa. Então também, se eu não andasse de street, eu não teria uma visão de trazer essas, né? Então isso que é legal e por isso que eu falo, né? Isso aí é tudo manobra de street, é um step up que geralmente no street tem, só que aí agora é na mega rampa. Você poder ter a visão e você trazer manobras de diferentes habilidades técnicas, você tem que andar em tudo, porque né, aí você tem uma visão diferente. A última conta que eu vi aqui, quando você foi no Flow, se não me falha a memória, eram 44 fraturas. Mantém esse número ou já aumentou? Aumentou, tá em 47. 48. 48, que eu quebrei no último evento ali do Banco do Brasil, no Imagina Skate Tour, aqui no Tietê. Aí eu quebrei a ponta do rádio. Mas é uma fratura chata, assim, que eu já... muitas vezes, né? Aí tá lá um calozinho maior, aí na hora que pá, deu uma fissurada. Aí teve uma que foram 3 fraturas de uma vez, né? Então eu quebrei o nariz aqui, aí quebrei o rosto aqui. Esse foi um dos piores. Que foi caindo numa mega rampa. Na mega rampa, na competição, durante a final, em 2013. Essa história também é ótima, que você não desistiu. Mas ali foi difícil, cara, que eu não tava enxergando nada, doía. E como eu não tinha apagado, tinha uma regra, depois que a galera do futebol americano e ESPN, quando o cara bate e apaga, rolou uma regra que você não podia, você tem que sair do jogo e tem 2 semanas para você jogar. Então, se você tem ali bate a cabeça assim, então isso traduziu para todos os eventos da ESPN. Então, na mega rampa, já tinha acontecido do Jake Brown apagar e não competiu mais, né? Eles tiram o skate. E eu caí, quebrei, você levanta assim, você vê meu rosto, meu nariz todo torto aqui, parecia o UFC, né? E aí, só que eu não apaguei, né? Cheio de sangue, minha mãe ali, aí eu falei, cara, minha mãe tá ali, aí não, deixa eu virar pra cá, né? E aí nessa, os caras pegaram meu skate e começaram a levar, né? E aí eu olhei de canto assim, que eles estavam levando meu skate, aí eu peguei e falei assim, eu não apaguei não, pode dar meu skate, né? Os caras, não, vai andar. Eu falei, não, dá meu skate aqui, não apaguei. Você não tem esse direito. E eu assim, computador. Aí eu entrei na salinha ali, aí o cara, pá, colocou no lugar assim, cara, uma dor. Mas o problema é que eu abri o olho e doía, né? Então, eu ficava de olho fechado, meio que olho fechado assim, mais ou menos olhando, ia até o elevador, aí abria um pouquinho, subia na mega, fiquei de olho fechado, aí quando dava a minha volta, aí eu abria e ia, né? E esse campeonato eu fiquei em terceiro. Assim, mas muita dor, sem enxergar. E eu tava pilotando. Tem, assim, história tem, né? Nesse evento eu ficava indo e voltando da Dreamland de helicóptero, porque era longe. Então eu ia pra lá, né? E aí competia, né? Andava no dia, treinava tal, voltava pra casa. Ia pra lá, né? Então era o meu carro. E quando eu quebrei, me machuquei, no dia seguinte, eu voltei pra Dreamland. Porque eu falei, vou descansar, e aí no outro dia eu volto, que eu ia ser o comentarista junto com o Tony Hawk no evento de Vert, uma coisa assim. Só que aí nessa que eu pilotei pra casa, eu aterrissei e não deu assim 10 minutos, né? Eu tô ali pegando minhas coisas, aí cara, eu caio no chão de dor, assim, uma dor assim insuportável, parecia que tava vindo um monte de coisa aguda, talvez, não sei o que rolou. Eu sei que assim, algumas coisas, pô, não era pra eu estar pilotando, né? E não era. Mas ali me deu um choque de realidade, assim, aí, putz, eu devia ter ligado pro meu amigo, ele viria comigo. Porque se acontece isso que aconteceu e eu tivesse em voo, era uma emergência que eu não ia ter nem como. Lógico que eu ia forçar de tudo e fazer de tudo pra aterrissar ali onde eu tava, mas foi um perigo. Mas isso, né? Tudo na interação. Aí no dia seguinte eu fiz a cirurgia, né? Fiz o comentarista, aí eu fui lá, fiz a plástica. E o cara, né, consertou o meu septum e tal, aí eu falei, pô, tá doendo pra caramba. Ele, mas fica tranquilo, acho que daqui a um mês você vai sentir a diferença. E aí
Eu digo até hoje que a melhor coisa que aconteceu comigo foi ter quebrado a cara. Porque eu respiro muito melhor. Eu não queria parar e consertar o desvio de septo. Né? Eu sou meio que assim, eu quebrei o punho, beleza, conserta meu pé também, vê o meu cotovelo. Você tenta fazer a cura de uma vez. Senão é um mês, cotovelo, outro mês, não sei o quê. Então eu sou meio... Eu vou segurando o máximo das coisas. Aí tá, então vamos vamos resolver a cirurgia, resolve essas 3 aqui, eu resolvo já de uma vez, né? Então... É isso. E o skate nos Jogos Olímpicos, Bob? Como é que você vê? Assim, quando eu vi a notícia a primeira vez, aqui na minha cabeça muito o skate, eu sou da tua geração, de ter a mesma idade, no meu prédio tinha a turma da bike e a turma do skate. Eu andava de bike porque eu não conseguia andar de skate, porque você ia ficar em pé no skate. Só que a galera andava de half, então quando falou Olimpíada no skate, eu tinha certeza que era half. Aí não foi, né? O street e o parque. O Brasil tem muita força, muitos talentos e tal, mas como é que você vê tudo isso que tem acontecido, inclusive com o problema relacionado à CBSK recente? Eu acho que assim, era um caminho inevitável para a Olimpíada, para não perder, né? Acho que é muito mais interessante para a Olimpíada esse rejuvenescimento, né? E do que necessariamente o skate precisar disso, até porque a gente tinha as grandes competições, já tinha, né, TV aberta seguindo, era um esporte popular. Tem esportes que quando viram olímpicos, eles realmente, né, acontecem, né, no mundo. O skate, ele estando ou não estando, ele existe, né? Então, assim, no início, acho que foi interessante legal, faz sentido, né? O snowboard estava lá, rejuvenesceu, né, trouxe uma audiência diferente. E aí foram se trabalhando e entendendo as burocracias para isso acontecer. Eu acho que é ali que é a parte que não é tão legal, né? Então, obviamente, quando entra essas oportunidades, entra dinheiro, aí entra uma galera que não necessariamente está ali pelo esporte ou pelo skate. Isso aí não é só no skate, isso aí em todos os esportes isso vai existir. Então, esse lado. Então, na época, eu lembro que anunciou, né, em 2016, no Rio, né, o pessoal estava falando disso, e eu acho que o skate mesmo, ele só entrou quando o imbróglio burocrático, né, resolveu, que era uma situação de filiação da Confederação Brasileira de Skate com a Federação Internacional, hoje chamada de World Skate, e tinha uma outra federação de hóquei patins, que estava afiliada já, então se houvesse o recurso, né, da Agnello Piva, via Incob, e aí para essa confederação de hóquei patins, porque estava ligada lá. Não fazia sentido nenhum, não tem nada a ver com skate, mas era a forma burocrática que estava lá. Então, que foi uma das razões, né, teve uma movimentação, inclusive que eu vi, né, pela primeira vez quem estava no movimento era o Pedro Barros, né, tipo, somos todos CBSK, e aí começou a entender, falou assim, cara, tipo, desse jeito realmente não dá. Então, veio aquela... De repente, pode ser que eu possa fazer alguma diferença se eu entrar, né, na presidência da CBSK e tentar fazer um movimento, força política e tal. Não era um sonho de criança ser dirigente, não era uma coisa que, né, tanto é que assim que resolveu, andou, eu saí. Mas a gente, né, resolveu dívida com o Estado, dívida com não sei o quê, tipo, você organizar, né, tipo, ele cresceu e a gente conseguiu resolver e aí o fluxo do recurso começou a ir pela CBSK, foi construído todo um programa, né, eu estava ali de presidente, o Duda Musa, que é o atual presidente, era vice, cara super capaz, né, e, tipo, com uma cabeça de gestão esportiva muito boa. Eu também não tinha uma experiência de gestão esportiva, mas eu estava, né, com pessoas à minha volta que entendiam. Então, eu fui lá e a gente fez essa movimentação, que foi legal, que aí acalmou, o recurso veio, a seleção, produtos, tal, tudo, né, recursos, coisas que a gente não tinha antes, né, de nutrição, médico, viagens, né, estrutura, tudo isso aí aconteceu, né, Bolsa Atleta, né, hoje o skate, né, você tem acesso a esses programas. E naturalmente que eventualmente tinha que se revisitar isso, né? E aí foi o que aconteceu recentemente, porque obviamente o skate cresceu, teve uma ótima atuação, várias medalhas, né? Eu acho que o skate mostrou o espírito olímpico, que é o espírito do skate, que trouxe um pouco mais, né? Que geralmente o olímpico estava um pouco mais sério, não era querendo um bater no outro, né? Fica aquela coisa... e o skate deu essa... Então isso é um orgulho, porque a gente, né, espera isso, né? Independente de medalha, essas coisas, a gente espera isso. O skate ganhou... Para mim, o maior sucesso da Olimpíada. Exatamente. O skate ganhou, aí os brasileiros se deram bem pra caramba. A Raíssa, né, fenômeno, o Pedro Barros e o Kelvin, né, com as 3 medalhas de prata. Incrível resultado, né? Legal. Então, com isso, existe um aumento de orçamento. Por resultado de medalha, também existe um aumento de orçamento, né, pela lei lá. E aí agora o skate tem uma atenção, tem um poder. Então, naturalmente,
movimentações para tirar o recurso, para ir para lá, de novo para uma confederação de hóquei sem zero noção, mas era uma briga burocrática, né, entre, né, poderes de um, poderes daquilo, e isso é uma coisa chata. Porque você vê o COB, que não às tem vezes, nada a ver com o skate, né? não tem nada a ver com o skate, mas existe assim, pô, eu como presidente da confederação, interagi ali no COB, votações, com as pessoas, mas, cara, não é o meu mundo, é o mundo de coisas assim, de gestão esportiva, só que, cara, eu tava ali, eu não recebia salário como presidente. Então, acho que as pessoas não me entendiam, né? Então eu não entrava muito no jogo, não tinha muita... O que eu queria era resolver skate, resolver isso daqui e tal, então eu não jogava a política do negócio. Então acho que quando começou essa movimentação, o que eu não acho legal é a situação de um Comitê Olímpico Brasileiro, né, não se posicionar, ou então trabalhar contra, né, tentar se intrometer em coisas que é da confederação e nem pode, né, por jogo de política de outra confederação lá internacional e o outro, né, o presidente lá, o italiano, e aí é uma coisa assim que isso é o que eu não gosto, né, que não é legal, mas também que não pode deixar passar, tem que movimentar. Então a gente volta, luta, faz, e acho que neste momento foi construído aí uma solução que pelo menos, né, até os Jogos Olímpicos funciona, que pelo meu entendimento, o recurso continua no COB, mas direcionado pela Confederação Brasileira de Skate. Isso. Né? Depois da Olimpíada, como vai ser, como vai deixar de ser, é uma outra batalha, uma outra luta, mas é justamente o que eu não acho legal. Né? Então, assim, é isso. E acho que o skate em si, ele fala alto, ele inspira. O lado por trás das câmeras e lado, né, de gestão em todos os esportes é o que não inspira. Né? Porque é a coisa da política, né? Que vira... E a política deve inspirar. E se provavelmente a CBSK não entra no jogo, o Duda, como você, não entra no jogo político, é por isso que olham de um jeito torto pro skate. Exatamente. Não, a gente tá pelo skate, você nunca vai, né? Acho que são gestões e gestões, né? Então, assim, a próxima gestão que for, cada um direciona do jeito que for e a gente vota e ganha, né, o que merece, né, dentro de como a gente votou. Isso acontece, né, em tudo. E até na política, eu acho que tem duas coisas, é bom enxergar que a política, ela é feita, ou seria, né, tipo, feita para o bem público. Esse é o trabalho do político, vamos dizer, né? Você está ali para tentar ajudar a solucionar coisas da população. As pessoas veem a política, muitas vezes, como uma forma de ganhar dinheiro, e está aí o problema. Benefício próprio. Exatamente, porque o problema está nisso, nessa visão. Isso são seres humanos, conforme os seres humanos vão evoluindo, tudo isso vai se encaixando, porque aí a pessoa que está numa posição vai fazer o que tem que fazer e corretamente. Né? Mas assim, é isso, né? Então a gente tem que viver com isso na gestão, né, de governos e tem que viver com isso na gestão esportiva. Né? E tentar entender que às vezes a capacidade e habilidade, né, experiência do gestor e do presidente ou quem for, não necessariamente tem que ser alguém que viveu skate, experiência de skate, que eu vejo muito isso. Quando eu montei a equipe, tinham pessoas que vêm de fora do skate. O Duda, ele não é um skatista, né? Ele é um cara capaz de gestão esportiva. Hoje, eu considero ele como skatista. Não precisa ser profissional e ganhar campeonato, né? Tá ali, gosta do skate, trabalhou comigo um tempão sem receber um salário. A galera bate, vamos bater, mas lutou pelo skate, tá ali e a gente, né, tá com uma capacidade e uma maturidade dentro da confederação maior que muitas outras, ganhando prêmio de gestão, né, enfim, né, e organizando e lutando, nadando contra a correnteza, né, muitas vezes. Então isso é orgulho, né, porque aí é um outro tipo de vitória, mas é uma luta constante. Eu acho que skatistas, todo mundo tem que entender. Eu fui na presidência da confederação como uma responsabilidade civil do skate, né? Eu senti que eu precisava, fui lá, entreguei, porque eu sabia, cara, que... Né, aí vai lá, aí você interage, faz reunião com o político, reunião com o governador, reunião com não sei quem, aí a galera fica, pô, Bob, não acredito que você tá com essa pessoa. Nossa, Bob, não acredito que você foi aí. Né? E hoje, com o Skate Cuida é a mesma coisa, instituto, né? Aí você vai ali, não acredito, você fez foto que você... Mas tudo tem A minha política é o skate, é construir pistas públicas, né, trabalhar o programa social, tentar encontrar maneiras, né, de interação, de uma maneira, né, que você usa a política, mas de uma maneira neutra para poder justamente ter a política pública do skate. Né? Tem que ter. Fala mais do Skate Cuida, já que você tocou no assunto. O Instituto sempre é uma coisa assim que eu demorei para pegar, porque eu falei assim, cara, Instituto eu tenho um pouco de medo. Né? Eu falei,
né, de repente, né, história, se você não tá ali direcionando no dia a dia, dando atenção, né, pode acontecer. Então, eu peguei uma experiência pós-presidência da Confederação e falei, não, beleza, entendi que é só montar um grupo aqui, trabalhar sério, e aí fundei o Instituto em 2020. Né? Então, durante a pandemia, até na hora de nascer, falando de esporte, acabamos nascendo na necessidade, né, da pandemia. Então, doando, né, máscaras, insumos médicos, essas coisas, a gente começou nessa pegada e depois veio nascer no skate mesmo. E o legal assim, do Instituto é que a gente consegue usar o skate como ferramenta, não necessariamente para, né, criar um profissional campeão mundial, mas de criar uma pessoa que tem um conhecimento, que usa o skate como ferramenta, que foi o que minha mãe fez. Ela usou o skate como ferramenta para poder me guiar, né? Fazia besteira, tira o skate, vai para a escola, não sei o quê. Então, vai ficar sem skate essa semana. Exatamente. Então, acho que é uma ferramenta, né? Então, a gente, né, tenta interagir, trazer essas conexões. E o Skate Cuida, ele, né, os pilares é inspirar, educar e transformar. Então, sim, a gente já fez eventos, né, faz eventos, inclusive. O Imagine Skate Tour foi pensado junto com o Banco do Brasil. O Banco do Brasil é um dos patrocinadores principais do Instituto, que é meu patrocinador de imagem também. A gente tem alguns núcleos, né, ali no Itanhangá, no Rio de Janeiro, na favela do Caramujo, em Niterói. A gente acabou de doar uma rampa de skate para o Skate Park Santo André, Aliana Brandão. Então a gente começa a fazer umas movimentações. E aí eu consegui instalar uma aula de programação, Syntax, Python, né, com certificado, empregabilidade, no núcleo do Caramujo, com parceiro Plataforma Impact, traz, né, aula de programação e tecnologia. Então eu comecei a entender que eu poderia conectar e inspirar certos caminhos para poder trazer, né, a oportunidade e o conhecimento para quem está junto. Então não é só para a criançada que está aprendendo a andar de skate, mas é para o instrutor. Né? Por exemplo, o Mano Canadá, que é o instrutor lá do Caramujo. Né? Ele está com o computador agora, ele faz os videozinhos da molecada, aí ele vai e edita, e aí ele, né, a gente fica meio que nessa movimentação para ganhar outras habilidades. Né? Então, esse lado do Instituto de Tecnologia, o lado de Web3, NFTs, né? Eu já captei recurso em comunidades, né, de Web3 para poder instalar uma rampa no G10 do Paraisópolis, né? Então a gente instalou uma rampa lá. Então todos esses conhecimentos a gente tenta levar para as pessoas, né? É o ensinar a pescar, né? Então para ele também conseguir, né, aprender coisas diferentes. Um dos nossos instrutores também passou por esse programa de programação, né? Pelos 6 meses, que foi ali no Rio. Então isso para mim, a Instituto começa a trazer um pouco mais de informação e conexão além, né, do skate. E no fim das contas mudando a vida das pessoas. Né? Sim, a ideia é tentar fazer parte dessa, pelo menos do clique, né? A pessoa que decide, mas claro, a gente tem que dar aquela, por isso inspirar, né, educar e aí transformar. Bob, a gente já está 1h10 falando, se deixar a gente não para nunca mais. Tem um joguinho de perguntas rápidas aqui para você responder. Uma série delas, coisa rápida. Manobra favorita do skate que você já executou? Uau! Eu acho que, não pelo tabu do nome, mas assim, foi realmente muito gratificante, que foi o 900 de costas, né? Foi o Fake to Fake 900. Obviamente que já giraram mais, já giraram diferente, mas esse foi o jeito que eu girei e o jeito que... e foi um sentimento muito legal. E qualquer manobra na mega rampa, na verdade, é incrível. E era inédito na época? Inédito, continua sendo. Competição mais memorável que você participou? Eu acho que essa que a gente viu, obviamente, do X Games, né, de 2001. Também a que a gente mostrou, que é a do King of Skate, que é do looping aberto. São essas, né, coisas diferentes, assim. A primeira lá, que foi a do Canadá, que eu acho que foi um clique ali também, que foi incrível, em 95. Tem muitas, muitas assim, as que eu, sei lá, teve um ano de X Games que eu consegui 3 medalhas com o braço quebrado, né, que são coisas assim que você lembra muito porque era muito... Foi sofrido. Sofrido, exatamente. Então, e aí lógico que vem esse gosto. Seu ídolo no skate quando era criança? Lincoln Ueda, e continua sendo, é um cara, né,
acho que como skatista, né, como pai, como pessoa, ele sempre foi um norte, assim. Hoje ele é juiz cabeça de vários eventos, acho que inclusive ele foi juiz durante as Olimpíadas, provavelmente será esse ano também. O filho dele, o Rafa, tá impressionante em cima do skate, para ficar de olho, que acho que esse aí é um que já se marcar, tá também, né, tá competindo aí nas maiores competições, mas é né, o tal pai, tal filho, né? Ele Anda do quê? Anda de tudo, transição, street, mas incrível mesmo, overall, assim, é um cara, né, se não fosse o filho do Eda, a gente já ia dar atenção, mas você vê que realmente tá no sangue ali. Lugar favorito para andar de skate? Meu quintal. Calmo. Dreamland. É o calmo, mas com muita tempestade. Montou para você, exatamente. Né? Uma música que te motiva antes da competição? Ó, antes de competição, não é nem música. Eu tinha um aplicativo meio que de hipnose, assim, você escutava tipo 27 minutos. Eu lembro, principalmente nas competições de mega rampa e tal, eu parava ali, antes de entrar, antes de sair, ele ficava ali, dava aquela relaxada, e ele fica trazendo, né, afirmações e coisas, porque você precisa programar, a mente ela é programável, né? Então, depende da música que você for ouvir, também vai te colocar em certos, né, lugares, ou então no dia a dia vem as letras da música. Então eu lembro que eu ficava, né, focado nisso para na hora não vir né, um refrão, sei lá, que eu vou morrer, sei lá. Então. O melhor conselho que você já recebeu sobre skate? Do Lance Mountain, que é uma lenda do skate, foi meu patrocinador há muito tempo e outro mentor, que eu lembro que teve uma época dos X Games, logo depois desse de 2001, eu comecei a pegar bode de ter que ir em grandes eventos e me expor assim, e ficar assim, cara, isso não é skate pra mim, não aguento mais, tudo vai ali, a galera... Né, tudo é uma pressão, é uma tensão, e acho que isso é a melhor, ganhar medalha, nossa, é o objetivo da vida, né? Tipo, eu tava naquele existencial e aí eu lembro que eu falei pra ele, e aí ele falou assim, Bob, pensa o seguinte, se você não for, as pessoas vão perder a oportunidade de ver como você enxerga o skate, como você expressa o skate, independente de você ganhar ou não, né? E então, assim, foi quase como a opinião do meu pai lá atrás, que me deu um clique, mas quando ele me falou isso, eu entendi. Aí eu falei, tá bom, eu vou nos eventos e eu vou para poder passar uma pegada de andar de skate, né, com a famosa frase do Chorão, que é o coração na sola do pé, né, com a paixão em cima, e aí traduzir, porque eu sei que isso traduz. Eu sei que as pessoas vão ver isso, eu não preciso falar, não preciso ganhar medalha de ouro para ver, né, então aí isso foi um baita conselho. Um hobby fora do skate? Nossa, tem diversos, mas assim, eu acho que paraquedismo, eu tô já criando raiz, que eu tô precisando, meu paraquedas tá ali, eu tô precisando de saltar. Jiu-jitsu por um tempo, eu dei uma encostada depois da pandemia, sinto muita falta, que machucava muito skate, jiu-jitsu, cheguei até a faixa roxa, e aí eu tô nessa pegada, mas me ajudou muito, né, então eu acho que essas coisas, assim. Comida brasileira favorita? Arroz, feijão, né? Seu maior... alguma manobra que você ainda quer dominar? Nossa, manobra que quer dominar? Acho que dominar a mente, né? Acho que essa é a luta diária. Uma pessoa com quem você gostaria de andar de skate? Cara, vou te falar que eu tive a honra e a bênção de andar com, né, os meus ídolos, né? Então, assim, eu acho que não tem... Obviamente que eu posso ver alguém, né, num vídeo hoje e falar, pô, seria legal, né, de andar de skate com essa pessoa, mas eu acho que eu não tenho eu consegui essas conquistas. Acho que os outros aqui querem andar com você. E aí eu vou querer andar junto. Uma cidade brasileira que você adora visitar? Eu gosto muito do Rio de Janeiro, né? Fiquei ali um tempão, obviamente. A minha mãe é de Uberaba, né? Então tem família ali, Uberaba, Uberlândia e tal. E recentemente eu tive no Macapá, né? E eu acho que foi legal de visitar, ver a cena local, muito ajuste, muita pista para, né, para uma cena que é carente, com muita vontade, né? Acho que lugares que não são do eixo, assim, é muito legal de ver, né? Inclusive a Raíssa, né, de Imperatriz de Maranhão, assim, isso é muito legal de ver, porque você entende, né, que existe o skate no Brasil todo. O negócio é encontrar e plantar semente, né? E tá lá e ativar.
E aquela coisa de também dar a oportunidade da pessoa experimentar, né? De ter uma rampa, ter um lugar para o cara ter só o skate, ele vai andar de skate. Sim. Mas para poder experimentar e pegar esse gostinho que Total. Você pegou tanto. Total. E eu acho que também tirar o foco hoje em dia, com a Olimpíada, com esses eventos Com grandes, muita competição. o foco em cima de meu filho vai ser campeão, eu vou ganhar umas medalhas, porque é lógico que eu, né, queria ser campeão mundial, queria ser não sei o quê, mas não era, a razão de eu estar ali era muito maior, né? Então, hoje em dia eu vejo a minha carreira e falo, nossa, eu ganhei muitas competições. Mas durante, eu não me sentia que eu era um bom competidor. Né? Eu ficava assim, não, porque eu não tô nem aí, eu vou ali, eu tenho uma estratégia de ganhar, mas eu tendo improviso e acabou que essa estratégia foi boa muitas vezes, mas que quando você faz isso à razão, ou ganhar dinheiro, que isso é natural, isso no futebol acontece muito, muitas vezes é a saída de muita gente de uma situação, né? Então hoje o skate está sendo visto assim e às vezes você vê uma pressão familiar desnecessária em cima de uma criança. Às vezes é a esperança da família. Exatamente. De mudar. Se fosse comigo, meus pais fossem assim, eu não ia andar de skate. Né? Eu tinha lógico que o apoio dos pais é muito bom. Eu estou dizendo aquele clique que vira uma obsessão e obrigação e tal. E eu acho que isso... E a gente, né, é uma evolução aí do tamanho do skate que chega, mas a mensagem é para quem está vendo, né, para quem está assistindo, que é legal, mas aproveita, evolui, cresce, né, tem uma razão, né, de se andar que é além de uma troca material. Vibra cada manobra nova, conquistada. Né? Exatamente. Pensar isso a pequenas vitórias, enfim. É isso. Obrigado, Bob. De nada. Prazerzaço ter você aqui com a gente, o cara mais sem limites que eu conheço. Obrigado, gente, que esteve conosco em mais uma edição do nosso Sem Limites, o talk show do Olimpíada Todo Dia. Não se esqueça de acompanhar o ATD em todas as redes sociais, no Instagram, no TikTok, também no site, no Olimpíada Todo Dia, www.olimpiadatododia.com.br. E você que está no YouTube, se inscreve no canal, aciona o sininho para não perder nada sobre o esporte olímpico e paralímpico. Grande abraço para vocês e até a próxima!